Bom dia. Podemos começar, meninas? Bom dia, muito feliz em dividir com vocês tantas reflexões esse terceiro dia da 32ª Semana de Educação, professor Paulo Freire. Meu nome é Adriana Negreiros, sou da seção de formação. Inicialmente, gostaria de agradecer toda a equipe da Cenutec, a Tainara, a Melissa e a Amanda, que estão aqui hoje comigo, a nossa equipe da Ceform, ao meu apoiador, Luiz Canotto. Não esqueçam, né, que durante a palestra, no chat, será disponibilizado o link com a presença, né, o link da presença e avaliação. Então, curtam a palestra, né, não se preocupe com essa parte. Não deixe de acessar também a Onda Literária. Com a palestra intitulada Diversidade para Além do Exótico, nossa convidada de hoje é uma mulher forte, potente, né, que conhece de cor e salteado a conjugação do verbo transformar. Bel Santos é educadora social, coordenadora do Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, IBEAC, cogestora da rede Litera Sampa, formadora de jovens mediadores de literatura, docente da pós-graduação Literatura para Crianças e Jovens do Instituto Veracruz, mestra em turismo, licenciada em Ciência da Matemática e bacharel em turismo. Tem especialização em pedagogia social. Recebeu inúmeros prêmios, Retratos da Literatura do Brasil 2018, Estado de São Paulo para Artes 2019, entre outros. Bel, é um prazer estar aqui com você. Seja bem-vinda na nossa semana, estamos muito ansiosos, é uma honra recebê-la. Olá, obrigada, Adriana Negreiros, por essa acolhida aí tão afetuosa. Uma boa tarde a todas, todes e todes. Eu quero agradecer também esse convite que me chegou pela Iva Passos, representando um coletivo. Imagino quantas pessoas estão envolvidas na realização dessa semana, pessoas que estão na frente da câmera e também atrás dela. Muito obrigada a cada uma de vocês. E é uma honra fazer parte dessa 32ª Semana de Educação, professor Paulo Freire, uma semana que trouxe na abertura um tema tão bonito, né? Falar de oceanos, né? Uma jornada oceânica, e começando com Lenine Miyakoto, falando de mar, de outros mares. Então eu espero que eu consiga trazer aí pelo menos uma gotinha para esse oceano de saberes que vocês inauguraram. Muito obrigada. Quando eu propus o tema e fui convidada, né, por vocês e identifiquei o tema, eu fui me fazendo algumas perguntas para pensar de que forma eu poderia estar contribuindo para esse oceano de saberes e oportunidades. E falar de diversidade me fez perguntar-me: se a diversidade é algo natural, por que reivindicá-la como um direito? Por que precisamos ainda brigar, lutar por ela? Nós estamos falando de diversidade. A diversidade não é falar de um outro, é falar de quem? De nós mesmos? De nós mesmas? De quais diversidades nós estamos falando? Como a diversidade pode contribuir para o nosso trabalho docente? Como é que podemos, desde cedo, envolver as crianças dentro desse percurso? Como é que nós podemos promover percursos que sejam significativos em tempos singulares e em todos os tempos? Essas perguntas suleadoras, como diria o nosso Paulo Freire, e as minhas reflexões que trarei aqui, foram surgindo nesse convite. Eu fui anotando em cadernetas, aquelas que sempre me acompanham, e eu soube que vocês já tiveram aqui com pessoas que usam, né, cadernetas como registro das aprendizagens no caminho.
Eu também fui registrando as minhas perguntas no caminho, na cadernetinha que está sempre presente na minha bolsa e que me ajuda a guardar perguntas, ideias, e quando elas vão para o papel, também ajudam a desocupar um espaço na cabeça para que outras ideias, tomara que sejam ideias novas, surjam. Algumas perguntas que eu farei aqui hoje, elas podem soar um pouco ingênuas ou desnecessárias para uma conversa com educadoras e educadores. E aí eu peço generosamente que vocês não se sintam ofendidos ou ofendidas, achando que são perguntas muito óbvias. Não se trata de nenhuma subestimação. São perguntas que eu me faço constantemente. E nós vivemos em tempos singulares em que repetir o óbvio parece não ser excessivo. Dizer que todas as vidas importam parece óbvio, mas parece também urgente. Dizer que os direitos das mulheres são direitos humanos parecem óbvios, mas parecem também urgentes. Dizer que as crianças, como diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, são pessoas em desenvolvimento, parece óbvio, mas é urgente. Essas são perguntas que podem nos ajudar, né, a passar aí pelas situações de obviedade, mas que nos reconectem com aquilo que tem importância. Então, a primeira delas, né, se a diversidade é algo natural, por que precisamos ainda reivindicá-la como direito? Se esse nosso congresso fosse um congresso presencial, bastaria uma rápida olhada no auditório para nos depararmos com a nossa diversidade humana. Poderia ser suficiente também para alguns ou algumas de nós olhar pela janela da nossa casa, pela janela do nosso apartamento e encontrar com essa diversidade. Eu digo para alguns e algumas de nós, porque dependendo do nosso CEP, dependendo de onde a gente mora, a gente vai estar convivendo com uma segregação residencial que faz com que a gente só encontre gente parecida com a gente mesmo. O poeta Sérgio Vaz, poeta que colocou os saraus na cena literária e também política da literatura, ao criar, né, um sarau dentro de um bar na Zona Sul de São Paulo, o Sérgio Vaz ele traz no seu perfil de Facebook um dos seus versos. Dizem que quando a gente morre, vai todo mundo para o mesmo lugar. Deveria ser quando a gente nasce. Mas não é assim. Nós nascemos desiguais, vivemos desiguais, moramos em condições desiguais, acessamos a educação em desigualdade, o trabalho, o lazer, o descanso, o silêncio. Nós estamos aqui fazendo esse encontro à distância e quantos de nós, né, tem reivindicado momentos de silêncio, porque vivem em espaços em que tem ruídos e até que caiu a nossa ficha, né, de entender que se nossos trabalhos estão entrando na nossa casa, a gente tem que lidar com a realidade que a gente tem, inclusive com os ruídos que se tem. Mas falando desse nascer e viver desigual, recentemente um núcleo de pesquisas de urbanidades apresentou, eu acompanhei por um podcast que fala sobre as urbanidades, era uma entrevista com duas pesquisadoras, a Flávia Feitosa e a Joana Barros, apresentando uma pesquisa recente de análise da segregação residencial, comparando São Paulo e Londres.
e elas traziam uma constatação dessa pesquisa, que na cidade de São Paulo, quando você cruza São Paulo e Londres, os dados raciais e étnicos, nós vamos perceber que há bairros em que negros e brancos, pessoas negras e pessoas brancas, nunca se encontrarão apenas por serem pessoas negras e pessoas brancas. Nós vamos encontrar bairros em que as residências segregam de tal forma que você só encontra um mesmo grupo étnico e racial. Olhamos o centro da cidade de São Paulo e quando elas comparam, né, em Londres, o que aconteceu, algumas políticas conseguiram fazer com que a área central, os trabalhadores de diferentes grupos étnicos, de diferentes origens, se fixassem as suas residências ali próxima ao trabalho, enquanto as pessoas, né, os considerados os londrinos natos, foram morar nos subúrbios, longe do centro, mas em áreas mais verdes, em áreas em que o transporte funciona melhor. E quando a gente vai olhar na cidade de São Paulo, você vai ter o contrário, né? Pessoas que vão gastar, e o verbo é esse, gastar as suas vidas trabalhando e se locomovendo da casa ao trabalho, por morar tão longe do local onde trabalha. E nessa pandemia, essas desigualdades ficaram ainda mais evidentes. O que nós vimos? Para que alguns pudessem ficar parados nas suas casas, protegidos dos riscos de contaminação, outros tiveram que se mover. Olhemos aí, né, a massa de jovens entregando comidas nas residências. Então, para que alguns pudessem ficar parados e se proteger, outros tiveram que se movimentar. Então, a diversidade, ela muitas vezes aparece como um sinônimo de desigualdade. Então, além dessas diversidades, né, que a gente observa aí da diversidade humana com as características externas, né, as nossas matrizes raciais e étnicas, o sexo biológico, nós temos que lidar com outras diferenciações que estão mais ligadas às questões culturais, econômicas e sociais, onde nascemos. A partir desses modelos ou dessas condições, cada pessoa vai ter que lidar com a beleza da sua diversidade ou com a feiura de uma diversidade considerada como defeito. A diversidade não mais vista como riqueza, mas como um defeito de uma pseudo-normalidade, fazendo com que algumas pessoas, desde o início das suas vidas, ainda no ventre, tenham mais oportunidades e outras mais impedimentos. E é assim que aquilo que deveria ser tratado como natural, ou seja, o normal é ser diferente, precisa ser reivindicado como direito. A escritora argentina Graciela Montes, num dos ensaios que foram publicados no livro Buscar Indícios e Construir Sentidos, uma publicação da Solis Luna e o Instituto Emília, ela vai dizer que a diversidade é muito mais do que uma questão lícita, que a gente não deve reivindicar a diversidade porque é uma questão legal. Ela fala, precisamos reivindicar a diversidade por uma questão de sobrevivência, porque sem o outro, o um morre. Só por isso. Olha o que a gente está vivendo nesses tempos, né? O Ailton Krenak trouxe já aí nas ideias para adiar o fim do mundo e as inúmeras palestras que ele tem feito. O que significa a gente não olhar para a vida de forma completa, né? De forma inteira, e todas as formas de vida,
e olhar apenas para o humano como se nós fôssemos, né, os donos e as donas de tudo, como se a natureza precisasse de nós e não o contrário. Mas e aí? Né? E nós? Eu sou o diverso de quem? É comum tratar a diversidade como algo externo, algo exótico. Eu, como uma mulher negra que sempre gostou de mudar de cabelos, eu tenho uma amiga querida, Angela Matos, que conseguiu organizar num painel até quase 100 jeitos de cabelos que eu já usei. Como boa leonina, eu gosto de pensar a juba. E quantas vezes eu tive, desde menina, o meu cabelo ele invadido, né, sem nenhuma advertência, sem um pedido de licença. As pessoas colocam já a mão nos nossos cabelos e dizendo, né, fazendo seus comentários, se gostou, se não gostou. E às vezes é uma coisa muito desrespeitosa, né? Nenhum corpo deve ser invadido sem um pedido de licença. Mas o que faz, né, esse tipo de comportamento, além da admiração? Muitas vezes é esse olhar do exotismo, de como se o diferente fosse sempre o outro. Sempre, né, esse jeito, né, a gente tinha aí uma denominação de chamar as pessoas negras ou as pessoas pretas como pessoas de cor, como se os brancos não tivessem cor, e ao mesmo tempo chamar de cor da pele uma pele rosada. Então, aquelas contradições, né, de quando a gente não considera a diversidade como relação. A partir, né, de um olhar de exclusivo, né, de que eu sou a normalidade e o outro, o exótico, o diferente, é aquele que é diferente de mim, porque eu sou a régua para medir as relações e as pessoas. Se falou de negritude sem discutir branquitude. Se falou de feminismo sem discutir masculinidades. Não se discutiu, muitas vezes, as relações. Abandonar, né, falar de diversidade, muitas vezes significou um jeito de não falar das especificidades, de falar simplesmente de diversidade como uma forma de tangenciar o assunto, ao invés de transversalizá-los, de atravessar todos os assuntos, todas as políticas, todos os saberes, pelas diversidades de olhar, que passam por vários aspectos, né? No saber, a gente tem ouvido tanto falar da decolonização dos saberes. Quantas vezes, né, cada um de nós teve acesso a uma bibliografia na sua formação docente, nas suas especializações, teve acesso a bibliografias que saísse do eixo Europa. Quantos autores e autoras do continente africano ou asiático nós tivemos acesso? Se cada uma de nós se dispusesse como docentes em um semestre, né? Eu tenho falado sempre isso em algumas formações. Se a gente lesse um autor de um outro eixo dos que nós estamos acostumados por semestre, numa graduação, nós teríamos acesso a 8 autorias, né, que saem do eixo que nós estamos já acostumados. E aí fica a sugestão para quem não leu, né, ainda Memórias da Plantação, da Grada Quilomba, que vai falar muito sobre isso, né, sobre essa possibilidade da gente trazer outras autorias para a nossa formação. Então, falar de diversidade não é fugir do assunto,
é tê-la como ponto de partida para os aprofundamentos das especificidades, como eu vou me dispor a fazer aqui. Falar da diversidade é falar da gente, a gente poder se olhar, saber que o nosso lugar no mundo é só mais um lugar, mais um ponto de vista. Saber que quando a gente fala de diversidade, precisa falar também das desigualdades que são impostas a essas diversidades. É saber que quando há discriminações pelas diversidades, nós estamos em algum lugar delas. Ou nós somos vítimas da discriminação pela nossa diversidade, ou nós somos autores diretos, ou autores também porque nos omitimos, ou nós somos espectadores dessa discriminação. Sempre que há uma exclusão, uma segregação, se diversos somos todos, em algum lugar nós estamos. E eu diria que ou nós somos autores, diretos ou indiretos, ou vítimas ou espectadores. Por vezes, o que acontece é que, como espectador, né, como aqueles e aquelas que acham que é suficiente não fazer nada para que as coisas mudem, né, e aí a gente vai ter, né, autores que dizem para a gente, cada vez que a gente não faz nada, a gente contribui para que as coisas continuem do jeito que estão. Mas a gente vai entrando também em contato com microsituações, com microcenas de discriminação, que são as mais difíceis de serem detectadas, mas eu diria que são aquelas mais importantes. Porque de grão em grão, de micro em micro, o mundo está parado, né? Um micro ser, né? Aí um micro conseguiu fazer com que o mundo todo parasse. Então, a gente precisa olhar para essas microcenas. E algumas delas nem são tão micro assim, né? Eu falei dessa coisa do tocar, né, o cabelo, né, como isso às vezes é desrespeitoso. E em outras situações, eu imagino que tenham aqui pessoas que trabalham com educação infantil e tiveram acesso já à pesquisa da Eliane Cavaleiro, foi uma pesquisa muito importante nos anos 90, do silêncio do lar, né, ao silêncio da escola, em que ela trazia, né, como é que, observando dentro da sala de aula, a relação que educadoras e educadores tinham com as crianças. E sempre ficou muito marcado para mim uma das cenas em que ela descreve que uma das meninas sempre sentava no colo da professora, a professora penteava o cabelo dessa menina, tinha uma relação, aquelas brincadeiras que a gente faz, né? Ai, que delícia, vou pedir para sua mãe para dar você para mim. E um dia, nessa mesma sala de aula, uma das crianças estava com o cabelo solto, uma criança negra com o cabelo solto, e a professora deu, né, um elastiquinho para essa menina prender o cabelo, falando, prende esse cabelo, né, como aquela advertência para não pegar piolho. Então, é uma coisa que a gente diria micro, né? Uma micro discriminação. Mas como é que isso fica, né, para essa menina que já tinha observado tantas relações de afeto dessa mesma educadora penteando o cabelo de outras crianças? Então, são essas situações pequenas como essa, como da mãe, eu estou lembrando aqui de uma amiga que tem uma filha com deficiência intelectual, e ela falando uma vez, estava num parque e a filhinha brincando ali, né, com a irmãzinha, e uma pessoa chegou perto e falou, nossa,
qual é a deficiência que ela tem, ela explicou e falou, nossa, que pena, mas você não fez pré-natal? Não deu tempo de tirar? E ela falou, pegou a filha e saiu chorando e foi para casa, porque ela falou, como alguém tem coragem de perguntar ali para minha filha, do meu lado, por que se não tive tempo de deixar que ela existisse? Então, são coisas pequenas, às vezes para quem fala, mas não para quem ouve. Um outro, eu me lembro também, falando disso, de uma personagem, né, a Pecora, de O Olho Mais Azul, da Toni Morrison, em que uma menina negra, depois de sofrer inúmeras humilhações dentro de casa, na escola, na rua, por ela ser considerada muito preta e muito feia, ela deseja sempre, e a sua trajetória é como conseguir o olho mais azul para ser amada. E quando essa menina fica grávida de uma relação incestuosa e o seu bebê é odiado já, mesmo antes de nascer, tudo que ela quer é ela ter o olho mais azul para ser amada. Então, falar de diversidade é pensar quem somos nós, né? Para conseguir construir espelhos que ajudem, que contribuam para que a gente e para quem está perto da gente goste mais daquilo que vê. E eu trago essa figura do espelho pensando num dos textos, né, da Audre Lorde, que vai dizer desses bons espelhos que não são baratos, bons espelhos, eles dão trabalho para serem construídos. Olha aqui nós, né, parando 1h30 para falar de diversidade. Como é que a gente pode contribuir para construir bons espelhos e também para destruir os espelhos que destroem, que distorcem as nossas imagens, que os espelhos que fazem com que a gente goste menos da gente mesmo. Isso para alguns e para algumas de nós. Então, se diversos somos todos, como intitula o livro de Reinaldo Bulgarelli, de quais diversidades nós estamos falando? Que sentido tem destacar algumas delas, como eu vou fazer aqui agora, né? O sentido é porque algumas dessas diversidades, ao serem tratadas como desigualdades, ela faz com que alguns sejam mais iguais do que outros. E aí eu vou pedir licença para falar de uma forma um pouco mais aprofundada do assunto que eu conheço mais, né? Que é um dos assuntos que eu tenho trabalhado na minha trajetória tem sido com as relações raciais na educação, as relações raciais e étnicas na educação, e também com esse tema, né, cruzado principalmente com a literatura. E aí, uma das perguntas que eu me faço, e trago também para vocês, é como é que a diversidade ela pode contribuir para a nossa prática docente. Como é que a gente pode olhar para a diversidade não como um problema, mas como uma oportunidade. A diversidade está aí, mas como pode ser uma oportunidade para o nosso trabalho? E por isso eu vou aprofundar aí, mais especificamente, na questão das relações raciais, por ser um tema que eu tenho mais propriedade para abordar. E aí, sobre a importância do tema para o nosso trabalho docente, eu trago uma frase do professor Paulo Freire. Tão importante quanto o ensino dos conteúdos é o meu testemunho ético ao ensiná-los. É a decência com o que faço. Tão importante quanto o ensino dos conteúdos é a minha coerência na classe. A coerência entre o que digo, o que escrevo e o que faço.
Então, como é que a gente traz para a nossa prática, para a nossa atuação, mais do que o simples, né? Eu diria, né, que o primeiro estágio que a gente tem no trabalho com a diversidade seria aquele da tolerância, que é tolerar que nós somos diferentes e pronto, né? A tolerância, ela serve para preservar a nossa vida e a do outro, mas a tolerância, ela não é um valor. Quem é que vai bater no peito, né, e falar orgulhosamente, nossa, olha como eu sou tolerante, eu não mato gays, eu converso com negros, eu falo com as mulheres. Ninguém vai falar dessa forma como um valor. A tolerância, ela é o mínimo para garantir a vida. Mas como é que a gente consegue ir além, né? Ter uma coerência entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz? Sair da tolerância para entrar dentro do conhecimento, né? Do conhecer a diversidade, da coerência com o conhecer, contribuir para que a gente tenha uma convivência respeitosa, uma convivência curiosa diante da diversidade. E dessa convivência curiosa, a gente conseguir passar também para um ponto que é a defesa do direito, o não ser espectador diante das discriminações. A defesa e promoção da diversidade, elas precisam ser, portanto, uma decisão educacional, uma decisão política e poética, né? Uma decisão que se faz também com muita boniteza, como nos ensinou o mestre. A escolha pela transformação, conseguindo com que a cultura, com que a arte, a literatura, por exemplo, nos ajudem a sair da tolerância, chegar ao conhecimento, à convivência, à promoção e defesa dos direitos. Eu não preciso ter alguém na minha família para conseguir defender o direito à diversidade. Eu não preciso ter uma pessoa negra como amiga para me levantar contra o racismo, ou uma pessoa homoafetiva para me opor à homofobia, uma pessoa cadeirante para reivindicar boas calçadas. Eu não preciso ter uma colega deficiente visual para garantir a audiodescrição, ou ser mãe ou irmã de uma pessoa com deficiência auditiva para poder reivindicar que se tenha Libras, como a gente vai ter à tarde nessa mesma conversa que eu farei. É no convívio, fora de casa, fora da nossa família, e aí a escola é um lugar privilegiado para isso, que a gente pode se encontrar com outras pessoas, com outras famílias e conseguir ter essa oportunidade de convivência com quem é diferente da gente. É no encontro que nós temos a oportunidade de confrontar valores, de questionar as nossas verdades e reconhecer que as nossas verdades não são as únicas formas de ver e de explicar o mundo. É na multiplicidade de representações, na escuta, que nós vamos alterando práticas que nos impedem de ser mais, de ser inteiro e inteira, de gostar do que a gente vê no espelho. Esse tempo da pandemia nos ensinou a fechar os microfones para ouvir as outras pessoas. Eu participei de uma série de formações sobre a escuta na infância e ali eu aprendi nos diálogos que a audição é o primeiro órgão, né, que a gente desenvolve nas situações de normalidade física e também o último sentido que a gente perde. Mas ao longo da vida,
a gente vai perdendo essa capacidade de escuta. Foi essa incapacidade de escuta que fez com que muitos temas relacionados à diversidade virassem mimimi. As pessoas não se deram conta, não conseguiram aguentar ouvir outras pessoas falarem das suas dores diante das discriminações. E começaram a dizer que isso era mimimi. Que incapacidade de escutar que outros e outras digam até o fim, para depois perguntar, ao invés de julgar, né? Essa escuta sem julgamento. Aqui é o que a gente vai fazer, né? Me deram a oportunidade de falar por 50 minutos e depois a gente vai ter aí um tempo para que vocês também possam se manifestar, possam perguntar. Então, esse exercício da escuta, ele é fundamental, essencial para a construção da convivência dentro da diversidade. Para algumas crianças, ainda hoje, subrepresentadas nos livros, nos brinquedos, nas brincadeiras e nos imaginários, no espaço externo, fora do colo e do olhar dos seus, para algumas dessas crianças que não se veem naquilo que está fora da sua casa, a primeira experiência na escola muitas vezes é de reprovação, por não encontrar, né? Isso tem acontecido cada vez menos, de não encontrar brinquedos que os representem, que as representem, histórias, cantigas que os representem, que as representem. Mas ainda acontece. Um espelho de distorções, quando a gente não se vê, ele vai dizendo, não, aqui não é o seu lugar. Dia 18 a gente celebrou, né, o Mandela Day, né, o Dia de Mandela, e eu estive na África do Sul em 2001 como uma das delegadas da terceira Conferência Mundial contra o Racismo, e uma das coisas que era muito impactante para nós brasileiros e brasileiras era encontrar a presença negra nos outdoors, nos manequins, nos espaços, né, nos shopping centers, em todos os lugares, nos telejornais, porque aquilo fazia parte de uma política do Mandela. Se a gente não se vê, a gente não acredita que aquele lugar é para a gente também. Então, por isso, né, aqui a gente foi repetindo tantas vezes o quanto a representatividade importa, o quanto nos vermos nos lugares, o quanto ver pessoas parecidas com a gente, nos encoraja a dizer, esse lugar é para mim também. Então, falando das relações raciais, uma educação antirracista, ela se dá por mudanças estruturais. É preciso enfrentar o racismo institucional. É essencial enfrentar a invisibilidade dentro do currículo. É essencial ter políticas públicas que favoreçam a redução das desigualdades, porque cada vez que eu trato os desiguais de forma igual, eu mantenho as desigualdades do jeito que elas estão. Então, há mudanças que são estruturais, mas há também aquelas mudanças que precisam acontecer nas microcenas de racismo, no miúdo mesmo, do chão da nossa sala de aula, das nossas telas, né, na seleção dos livros, nas conversas, nas cantigas. É preciso também atuar nas coisas miúdas, naquelas que estão acomodadas nas microcenas de exclusão, que de tão comuns elas vão mudando a voltagem do nosso olhar e a gente para de ver. E nós paramos de ver a menina que brinca sozinha sempre, o menino que chora sem motivo aparente, a menina que muda de penteado à espera de um elogio que nunca chega, aquela menina que parou de ligar para as zombarias dos colegas,
Beatriz Nascimento, uma das pensadoras importantes para o movimento negro, uma das pensadoras importantes para o Brasil, ela nos chama a atenção, nos chamava a atenção para essas discriminações cotidianas que podem não fazer mal para quem já sabe quem é, mas ela segue maltratando muitas outras pessoas que ainda não conseguiram se dar conta desse ser mais. Como educadoras e educadores, nós precisamos nos perguntar, eu me pergunto, qual o lugar do corpo das crianças nos nossos projetos políticos pedagógicos? Para nós, tanto faz que corpo é esse? As diferenças, elas são percebidas ou são ignoradas? O corpo das crianças, nas suas diversidades, eles são considerados? Ele é visto, o corpo, como um elemento essencial para a construção de quem a gente é? Com quais lentes olhamos as diferenças que as nossas crianças trazem consigo? Há uma escala de valor para essas diferenças? O corpo da criança é um lugar de tensão ou de respeito? Os corpos de todas as crianças são respeitados? Como nós podemos promover o respeito à diversidade desde o berço, ou quem sabe, desde o ventre? E quando eu falo isso, quem sabe, desde o ventre, em Parelheiros, que é o lugar onde o IBEAC escolheu para atuar nos últimos 13 anos, nós recentemente construímos um livro coletivo. Eu vou aqui mostrar a imagem para vocês. Esse livro, Nascidos para Ler, no melhor lugar para se viver, é resultado de uma escrita coletiva. Nós juntamos cerca de 60 pessoas da comunidade, entre jovens, agentes culturais, educadoras de educação infantil, pessoas que trabalham com o ambiente dentro do território, jovens que trabalham com agricultura. Nós juntamos toda a comunidade, acreditando nessa ideia que é uma aldeia inteira que precisa se responsabilizar pela educação. E a gente decidiu, inspirado numa experiência italiana, o Nati per Leggere, que é um trabalho que junta a pediatria, junta assistência social e as instituições de leitura para colocar o livro literário em todo o processo de desenvolvimento das crianças. E esses são livros escritos por autores. O primeiro livro da criança chama Guarda que Fátia, olha que cara, que traz várias expressões das crianças, e os médicos fazem o acompanhamento pediátrico a partir desse livro. E nós, em Parelheiros, decidimos que nós escreveríamos o primeiro livro das crianças de Parelheiros, o livro que na verdade, mais do que elas receberem um livro na maternidade, é o livro que estaria esperando por eles e por elas desde a maternidade. Um livro que, além de ter as várias expressões das crianças e a diversidade das crianças do nosso território, pudesse também ter as palavras poéticas desse território que pretende ser o melhor lugar para se nascer e viver. Eu estou falando de uma região periférica, rural de São Paulo, a 50 quilômetros do centro da cidade, que foi considerada, em 2008, o pior lugar para se viver na cidade, dentro de um ranking que analisava a esperança de vida, escolaridade e a questão da saúde. Parelheiros era a 31ª subprefeitura. E quando a gente convoca essa comunidade para escrever esse livro, a gente vai ter a diversidade das crianças presentes nesse livro, algumas imagens, né, que comumente nós não encontramos nos livros que nos chegam
né? E aí a gente convida essa comunidade a fotografar os seus bebês. Então, aqui tem um texto que fala: eu estava dormindo, o tambor me chamou. Bum, bum, bum. Quero também o agogô. Trazer uma criança negra e um tambor para essa comunidade e dizendo: olha, vocês nasceram também para ler, a sua família literária está aqui. Trazer crianças que tenham a diversidade intelectual, crianças que tenham deficiências, crianças que brincam. Então, toda essa diversidade, com os textos escritos pela comunidade, é um jeito da gente favorecer, né, que aquilo que era considerado desigual e pior, fala, mas que luxo, né? Ter um livro que vai estar lá desde a maternidade, escrito pela comunidade, porque é isso. A gente só resolve desigualdade tratando diferente. Se a gente não tratar diferente, o que a gente faz? A gente deixa as coisas do jeito que elas estão. E aí, como é que a gente pode promover recursos significativos? Eu organizei aqui alguns itens que têm sido importantes na minha prática, né, para mim, que eu tenho buscado percorrer para conseguir construir esses percursos. Reconhecer e conhecer a diversidade racial e étnica do nosso país. A gente conhece tão pouco ainda dos povos indígenas do nosso país, das línguas, das culturas. Quantos autores e autoras indígenas a gente conhece e traz para o nosso acervo, né? A gente tem alguns desses autores, né, como o Daniel Munduruku, que está aí sempre presente, né, nas pautas educacionais, mas tem aí, né, sites organizados com vários e várias autorias indígenas que trazem para a gente mais do que falar dos indígenas, mas essa autoria da poesia aos contos, prosas e crônicas. Superar a visão, né, eurocêntrica da nossa história, incluindo no nosso currículo, no nosso conjunto de práticas, nas nossas celebrações, dentro das efemeridades aí, das datas que a gente comemora dentro da escola, como é que a gente inclui, né, outras centralidades, como é que a gente sai, né, do eixo que a gente já conhece. A gente precisa passar por algumas inseguranças para construir relações educativas. Promover o direito ao autoconhecimento, a gente se conhecer, a gente poder pensar sobre nós, como é que a gente se relaciona nesse lugar como vítima, como autor, como espectador, né? Quais são as minhas diferenças que contribuem para que a gente consiga construir melhores relações dentro da diversidade? Romper o silêncio, denunciando desigualdades. E para romper o silêncio, às vezes a gente precisa criar coragem para falar. Eu trabalho muito com jovens, né, os últimos anos, com a transformação de jovens leitores, eles se transformando e eu também me transformando. E eu lembro em uma das formações que nós conversávamos sobre como é que a gente faz, né, para ocupar o nosso lugar de fala, quando a gente é tímido ou tímida demais. E uma das dicas foi sempre sentar na frente de quem está conduzindo a reunião. Eu sei que agora aqui nas plataformas, né, isso fica difícil, né? Geralmente a gente está em plataformas que são só quadradinhos, um ao lado do outro ou um em cima do outro. Mas como é que a gente consegue? Como é que a gente pode, né, garantir que a gente fica ali perto, né, na frente,
de quem está conduzindo a reunião ou levantando a nossa mãozinha para falar, para a gente conseguir ter coragem. Mas aí isso também tem um outro lugar, quando a gente é aquele que não é tímido e que fala à vontade, fechar o nosso microfone, esperar que outros falem. A gente precisa, né, de uma polifonia, a gente precisa ter mais vozes para a gente conseguir construir um mundo em que caibam mais pessoas. Superar a vergonha étnico-racial que foi imposta a negros, negras e indígenas. A gente conseguir superar, porque sempre que a gente fala, né, que existe uma relação em que negros e negras, indígenas, têm vergonha da história de escravização do nosso país, a gente fala, que coisa, né? Que jeito foi contada essa história em que o escravizado tem vergonha e quem escravizou não. Então, como é que a gente pode superar essa vergonha que é imposta para o outro e a gente, cada uma de nós, herdar a sua história? Eu sei que eu passei aqui um pouquinho já dos meus 50 minutos, vou pedir paciência para eu poder falar aqui só mais 7 minutinhos para eu dar conta de fechar aqui com os últimos itens que eu gostaria e depois a gente fala mais a partir das perguntas. Substituir a folclorização da cultura negra por uma contextualização e histórica da contribuição de negros e negras dentro da nossa história. Construir percursos pedagógicos que promovam a diversidade étnico e racial, mas que também enfrentem as situações de racismo, poder discutir esse racismo cotidiano. Eu sempre uso essa expressão, né, que eu ouvi de alguém há mais de 20 anos, que a gente diz, quem dera a discriminação fosse cotidiana, de ano em ano, cotidiária, né? Então, como é que a gente olha para elas e discute, né, essa educação encarnada dentro do seu tempo? É assim que a escola, a educação, né, que vai além da escola, pode cumprir a sua tarefa de educar. Nas palavras do professor Kabengele Munanga, ele diz que é assim, né, que a gente pode ir fazendo de nós verdadeiros e verdadeiras educadores e educadoras, capazes de contribuir no processo de construção da democracia brasileira, que não poderá ser plenamente cumprida enquanto perdurar a destruição das individualidades históricas e culturais das populações que formaram a matriz plural do povo e da sociedade brasileira. Aquilo que a gente tem ouvido, né, não tem democracia dentro do racismo. Nós estamos falando de mais, né, de metade da população brasileira não se identifica como branca. E se essa população, né, se esses povos indígenas não ocupam a cena do nosso país, a gente não consegue construir relações democráticas. E como é que a gente pode envolver as crianças desde cedo, né? Tendo essa oportunidade de viver com a diversidade nos mínimos detalhes, nos brinquedos, nas brincadeiras, nas músicas, nas imagens, nas histórias que circulam e tendo a oportunidade de poder falar sobre esses temas. Eu fui assessora da Secretaria Municipal de Guarulhos durante 10 anos para a questão das relações de gênero e raça na educação, e lá nós organizamos um prêmio, o prêmio ACONI, de promoção da igualdade racial. Se vocês entrarem no site do IBEAC, lá nas publicações, tem uma publicação que chama ACONI, A-K-O-N-I, ACONI tem história. E lá tem a história desse prêmio, que foi um prêmio para que nós pudéssemos olhar para aquilo para o resultado de tudo aquilo que nós fazíamos, as formações de educadores, a produção de material, os encontros com autores, o desenvolvimento de acervo de literatura afro-brasileira para as escolas,
como é que depois a gente poderia olhar o impacto de tudo isso dentro da sala de aula? Como olhar, né, todo o investimento em 10 anos da lei, lá tem uma outra publicação, que foi uma avaliação dos 10 anos da Lei 10.639, de promoção de história e cultura da África e dos afro-brasileiros, dentro daquela secretaria. Nós fizemos uma proposta com o prêmio Aconi, que foi olhar em desenho para as crianças da educação infantil. Depois, num ano, teve um dos anos, no último ano, eram vídeos produzidos pelas educadoras na educação infantil, charges produzidas pelas crianças pequenas, das séries iniciais, slogans pelas crianças do 4º e do 5º ano, e fotografias produzidas pela turma de EJA, de Educação de Jovens e Adultos, sobre a promoção da igualdade racial. E foi um processo interessantíssimo. Nessa publicação vocês podem encontrar algumas das produções das crianças, mas eu traria aqui 2 delas. Não vou apresentar a imagem, vou relatar. Uma delas chama A Loja Racista. E aí a criança faz, né, elas poderiam fazer de 3 a 10 quadrinhos para apresentar. Então ela apresenta a loja racista, a Samara, de 11 anos, ela dentro de uma loja de brinquedos, e aí ela olha na estante, na vitrine, e pede para a vendedora: por favor, eu quero uma boneca que se pareça comigo. E aí a vendedora olha para ela é uma menina negra, de trança, e ela fala: é comigo, parecida comigo, eu quero uma boneca da minha cor, com meu cabelo. E aí a vendedora fala: desculpa, aqui nós não trabalhamos com produtos exóticos. Não, ela não chama de exóticos, ela fala com produtos étnicos. E aí essa menina começa a gritar, né, chorar. Aí a mãe chega, e aí tem esse quadrinho que a mãe dela chega e fala: filha, o que é isso? Fazendo escândalo em loja? Aí ela fala: não, essa loja não tem uma boneca que pareça comigo. E a mãe fala: vamos embora, vamos procurar uma outra loja. Aí ela fala: não, eu quero essa boneca mesmo. E eu lembro quando nós estivemos no processo de seleção, de avaliação da produção das crianças, tinha uma sensação: puxa vida, que pena, né? Ela se resignou, acabou aceitando levar a boneca daquele que não parecia com ela, que pena. Mas quando a gente olhava no último quadrinho, tinha um lápis e um bracinho da boneca sendo pintada. E isso estava na bolinha de pensamento, né? História em quadrinho não é fácil ler, né? Teve um tempo que a gente achou que história em quadrinhos era uma literatura de menor qualidade, ela exige tantas outras competências. E aí depois alguém notou, tinha essa bolinha de pensamento e a menina pintando a boneca. E uns anos depois eu me encontrei com o livro Benedito do Josias Marinho, que é um livro-álbum em que traz esse menino, né? Benedito é um menino de Minas, nascido numa família de congadeiros, e ele vai brincando com os instrumentos da sua cultura, e a cada página, Benedito vai ficando mais negro. Então, são jeitos que a gente pode trazer de ir aproximando as crianças desde pequenas, né? Tendo a oportunidade de falar ou de ouvir outras narrativas com as quais possam se identificar. Eu falei que ia dar 2 exemplos, mas não vou, para a gente não atrasar, né? Para ter tempo para ouvir vocês. E aí eu vou ler aqui algumas páginas, 2 pagininhas finais, que eu chamo para finalizar, abrindo caminhos. Essa roda de conversa, essa semana, foi aberta com as palavras do mestre Paulo Freire sobre memórias. Eu vi o vídeo produzido por vocês, em que o professor Paulo Freire diz:
Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo, as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida. Há pessoas incríveis em nosso país que há décadas afirmam que todas as vidas importam, que é possível habitar o mundo respeitando e valorizando a multiplicidade de existências, a diversidade humana. Nossas crianças, adolescentes e jovens, cada uma de nós, precisamos saber que os nossos passos vêm de longe. Muitas dessas pessoas estão vivas, vivíssimas, ativas, acessíveis. Falemos com elas. Leiamos seus escritos, escutemos suas vozes. Eu teria uma lista quase infinita de indicações, mas eu escolho citar algumas mulheres, mulheres negras da área da literatura e social, mulheres que são invisibilizadas e silenciadas, mas que seguiram observando, escutando, entendendo todas as formas de opressão e jeitos de fuga, como diria Beatriz Nascimento. Fuga não para fugir, para abandonar. A fuga para criar. E com arte conseguiram sonhar mais alto que drones. Mulheres que têm como combustível a fome, que arregaçam feito ciclone, entendeu? Que fazem tudo para que amanhã não seja só um ontem com um novo nome. Mulheres que, feito água, correm no rio das pedras. Salve Emicida. Mulheres que se juntam ao oceano de possibilidades que vocês criaram e estão criando. Mulheres negras que abriram caminhos para tudo que eu compartilhei aqui. Mulheres que têm me ajudado em tempos singulares e em todos os tempos a falar, a acessar, a dizer. Mulheres que estão fazendo e acontecendo. Uma delas, eu vou trazer 11 mulheres. Alzira Rufino, que me levou a conhecer o Centro Cultural da Mulher Negra de Santos, para falar com educadores e educadoras. Foi onde eu me encontrei pela primeira vez com a então estudante Djamila Ribeiro, que, entre muitas ações, coordena a coleção Feminismos Plurais e o selo Sueli Carneiro. Sueli Carneiro, que acaba de ter a sua biografia, Continuo Preta, um estudo sobre o Brasil, sobre o apagamento de nossas memórias e a possibilidade de reconstruí-las. Uma biografia publicada por Bianca Santana. Bianca Santana, autora também de Quando Me Descobri Negra. Conceição Evaristo e suas escrevivências em Becos da Memória, em Submissas Lágrimas de Mulheres, Olhos d'Água e tantas outras águas. E as suas coetâneas, Geni Guimarães, com mais de 10 livros de poemas e contos publicados, com as memórias da vida interiorana de uma família trabalhadora rural, de uma mulher negra, a primeira que escolheu, como nós, a docência. Cidinha da Silva e suas crônicas, que exigem parem de nos matar, enquanto conta contos sobre sobreviventes e um Exu em Nova York. Kilson Oliveira, com Novas Princesas, com outros referenciais de princesas, em Homo Obá, e o protagonismo das crianças negras em O Black Power de Taió e o Black Power de Akin. Heloísa Pires Lima, pioneira na produção literária com referenciais africanos, trazendo para nós as histórias da preta, capulanas e outras histórias de África. Lívia Natália, a baiana, que junta suas águas às águas
de outras mulheres e de outras ancestrais. Elisandra Souza, poeta, com suas águas de cabaça. E falando dessas águas, né, eu vivo a maior parte do tempo numa área rural, em Parelheiros, e com os agricultores eu aprendi que água a gente planta, a gente precisa do verde, a gente precisa plantar água. E eu espero, humildemente, de ter plantado aí pelo menos uma gotinha nesse oceano de vocês, nesse oceano de tantos saberes. Muito obrigada. Nossa, estou emocionada até agora, Bel. Muito obrigada pelas suas palavras. Estou emocionada também porque muito do que você falou vem de encontro com a nossa luta, né, diária da Secretaria de Educação, por uma escola antirracista. Nosso chat está cheio de perguntas, eu não sei como é que eu vou fazer agora para juntar todas. Muitos elogios, muitos questionamentos. Eu vou começar, então, Bel, por literatura, que é a sua arma, né, de luta, de transformação. Você gosta muito, ouvindo uma fala sua, né, um poema do Oliveira Silveira, que fala: eles querem que nós saibamos que eles foram senhores e nós fomos escravos. Eu disse, fomos, né? Entre várias perguntas que tem aqui sobre literatura, eu gostaria de juntar algumas que você falasse a importância desses autores, desses poetas negros, como Kuti, Solano Trindade, Miriam Alves, na sua formação, e como essa literatura, né, pode colaborar para uma educação antirracista nas nossas escolas. Adriana, obrigada aí por suas palavras, pela pergunta, obrigada para todo mundo que está nos ouvindo e por fazer comentários e perguntas. A importância desses poetas negros e negras na minha vida e na vida de muitos jovens é que eles e elas nos ajudaram a encontrar palavras para dizer o que a gente sente. Sem a literatura, a gente só consegue ter palavras para o fazer. E às vezes o fazer ele é cruel e duro. Um outro, né, crítico literário, Antônio Cândido, quando ele consegue cunhar o termo a literatura como direito humano, ele diz que ninguém consegue viver sem as metáforas. E a poesia é pura metáfora para falar da vida e dos sentimentos. Enquanto eu não encontrei esses poetas, eu achava que a dor que eu sentia era só minha. E os poetas me ajudaram a entender que a dor que eu sentia era uma dor nossa. E quando eu encontrei isso, o que a gente faz, né? É fazer com que essa literatura ela possa proporcionar essa viagem para dentro, essa viagem para dentro e para fora, para mais pessoas. Por isso, os últimos anos eu tenho me dedicado, né? Você falou um pouco desses prêmios que eu recebi, são prêmios voltados para a questão da literatura, são prêmios coletivos que das bibliotecas comunitárias que têm apostado que a literatura, ao trazer palavras poéticas, metafóricas, que nos ajudam a trazer mais de um sentido para aquilo que a gente vê, né? Nós estamos falando aqui de diversidade, e a metáfora é isso, ela consegue nos tirar do lugar do certo e do errado, mas ela nos coloca em contato com aquilo que a gente sente, com aquilo que o autor pensou ao escrever, e com tantos outros caminhos de transformação que essa palavra pode fazer. A literatura é água na minha vida, ela foi abrindo caminhos. Me trouxe até Santos, né? Até a 32ª semana de educação Paulo Freire. Bel, obrigada. Tem muitas perguntas sobre a sua opinião sobre a Lei 10.639. A gente está fazendo 15 anos dessa lei. O que você acha, assim, né? Que mudanças essa lei trouxe na nossa escola? E também, juntando com outra pergunta, qual a importância que você acha para a formação de professores, né? Da formação de professores sobre essa temática, para que a educação seja realmente um motor de transformação?
A importância da 10639, para mim, assim, a importância principal é ter olhado para a LDB, para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e falar, desculpa, esquecemos de falar dos negros. Então, só essa revisão, né, isso é importantíssimo. É essencial a gente olhar que uma educação para todos precisa ser uma educação para cada um. Se a gente não conseguiu atravessar, né, a Lei de Diretrizes e Bases, falando dessa diversidade, depois a gente vai ter, né, de novo a inclusão da perspectiva dos povos indígenas também dentro do currículo. É dizer que assim, não dá para a gente esquecer da nossa matriz histórica, pedagógica, conceitual. Então, esse é o primeiro passo. Aí, acho que um outro passo importante para nós na educação é olhar, né, não dá para falar da lei sem falar do referencial curricular, né, que acompanha, né, todo o trabalho que a professora Petronilha, né, encabeçou, né, e trazendo tantas outras pessoas, que é a gente traduzir a lei em práticas, né? Eu falei muito aqui de microcenas, de microsituações, porque senão a gente fica sempre esperando as grandes mudanças. As grandes mudanças a gente terceiriza, porque quem vai fazer são outros. A gente só consegue fazer pequenas. O que eu tenho feito da minha vida são mudanças muito miúdas, mas junto o meu miúdo com o teu, Adriana, e com de todo mundo que está nos ouvindo, é assim que as grandes transformações vão acontecer. Então, acho que é a gente olhar para essa lei, não só como, puxa vida, eu tenho que fazer também isso, mas falar, olha, como é que essa lei me ajuda a fazer uma educação que é para mais gente? Aqui em Santos, a gente está fazendo o nosso miúdo com o nosso currículo, né? Nosso currículo do 1º ao 9º, estão inseridas todas essas temáticas, com a ajuda dos nossos professores, com a equipe que nós temos. Deixa eu ver outra pergunta aqui, só um minuto, que eu me perdi agora. Bel, gostaria que você falasse um pouco sobre a importância de pessoas brancas que se dizem antirracistas não silenciarem dentro das escolas ou de qualquer espaço diante de cenas racistas. Então, como você falou sobre a branquitude, sobre a Benguelê Munanga, né? Queria que você falasse dessa questão, porque a questão do racismo, né, não é uma questão só de negros. E muitas das vezes nas nossas escolas, né, essa temática fica sempre empurrada para o professor que tem mais habilidade, que se identifica mais com a temática. Como é que você nos orienta sobre isso? Então, acho que o que eu disse, né, aqui, que falar da diversidade é falar de nós mesmos, né? Então, cada um, eu em qualquer lugar que eu falar, eu vou estar falando como uma mulher negra e eu imagino que a Adriana, mesmo com esse sobrenome, vai estar falando como uma mulher branca. Então, cada um precisa falar, né, a partir do seu falar e silenciar, né? Porque tem hora que a coisa mais importante é a gente também fazer silêncio e ouvir com respeito a dor do outro. E a gente não aguenta, né? Tem gente que até na relação de amizade não aguenta a amiga tá falando que está sofrendo e escapa. Mas a gente não está falando de relações individuais, nós estamos falando de nação. Então, como é que a gente ouve essas histórias? Como é que a gente, né, no caso do Vidas Negras Importam, né, teve um movimento muito importante, né, porque aí a gente fica olhando para cima, né, ao invés de sulear, né, a gente fica aí se norteando, mas teve um movimento importante nos Estados Unidos quando os brancos se colocaram na frente das manifestações. E eu lembro que eu e outras pessoas escrevemos e falamos assim, e falamos, quem está disposto a se colocar na frente da gente no momento do ataque? Então, tem momentos que ao invés da gente ficar delegando só para o professor e a professora negro abordar o tema, a gente tem que ser o primeiro mesmo a se colocar na frente na hora do ataque. E essa pergunta me fez lembrar um dia em Guarulhos, a gente dava uma formação que acontecia também dentro das escolas. Por um ano, nós acompanhávamos no horário de HTPC, e eu lembro, e em alguns momentos envolvia os alunos, e eu lembro de uma professora que dizia,
que depois daquela conversa que nós estávamos fazendo dentro da escola, um dia ela saía da escola à noite e ela viu a polícia fazendo uma batida com alunos que saíam da escola à noite também. Ela passou com o carro dela direto e ela falou que ficou pensando nas conversas que nós estávamos fazendo sobre os enfrentamentos cotidianos do racismo, e ela deu uma volta e voltou para acompanhar a abordagem. E no dia seguinte, o aluno falou para ela, obrigada, muito obrigado que você ficou perto de mim numa das horas que eu estava morrendo de medo. Então, às vezes, são coisas muito simples que são transformadoras. Qual é o lugar dos brancos? É ouvir, é se juntar, e tem horas que é se colocar na frente, porque se você estiver na frente, provavelmente você vai diminuir a pancada que chegaria naqueles que sempre foram os primeiros a apanhar. Obrigada, Bel. Nós temos muitas questões, muitas perguntas, muitos comentários, que a gente teria que ficar aqui o dia inteiro para tentar dar conta disso tudo. Mas a gente vai ter que terminar, e agradecendo a sua fala, que foi potente, foi maravilhosa. Eu vou terminar, antes de você dar o seu adeus final, uma frase sua. Literatura é um porto de onde o barquinho da nossa imaginação zarpa para o mundo. E hoje você fez a gente pegar o nosso barquinho e navegar. Por tanto conhecimento, tanto dica, foi maravilhoso. Muito obrigada. Adriana, eu que agradeço, eu peço desculpas que eu falei um pouquinho demais. Não, O que a gente pode. pode fazer, algumas perguntas a gente pode incorporar, você me passa e eu incorporo na fala da tarde, Sim. porque como os vídeos ficam gravados, a gente pode deixar lá a resposta, o comentário, mais que responder, às vezes são outras perguntas. Agradeço muito, parabenizo vocês. Tá ótimo, parabéns por essa semana, que vem a 33ª. Sim, com certeza. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos. Nós vamos agora escutar uma fala da Rita Nascimento, da Conforme, e depois uma fala do Instituto Paulo Freire, para a gente. Muito obrigada. Olá, queridos profissionais da Rede Municipal de Educação de Santos e demais convidados. É com enorme prazer que agradecemos a presença ao longo desses 3 dias na nossa 32ª Semana de Educação, professor Paulo Freire. Foram muitas as contribuições no chat, que com certeza enriqueceram ainda mais as nossas reflexões e partilhas. Agradecemos ainda à Secretária de Educação, ao Departamento Pedagógico, aos palestrantes, mediadores, intérpretes e todos aqueles que contribuíram de forma direta ou indireta para que essa semana fosse possível. Teremos ainda uma pequena homenagem ao nosso patrono da educação, professor Paulo Freire. Forte abraço. Olá, sou Ângela Bizantunes, estou aqui no Instituto Paulo Freire, mais especificamente no Centro de Referência Paulo Freire, que acolhe o acervo de Paulo Freire. Acervo este que, em 2017, recebeu o título de Patrimônio Documental da Humanidade pelo Programa Memória do Mundo da Unesco. Vim aqui, deste lugar, do Centro de Referência Paulo Freire, onde está a biblioteca, atrás de mim, a mesa em que Paulo Freire trabalhou, a cadeira em que Paulo Freire trabalhou, deste lugar para falar em meu nome e em nome de toda a equipe do Instituto Paulo Freire, em nome do professor Moacir Gadotti, presidente de honra do Instituto Paulo Freire, para saudar a equipe da Secretaria da Educação de Santos, toda a sua equipe, secretárias e equipes técnicas,
pessoas de outras secretarias de educação, saudar professores, professoras, alunos, alunas, funcionários de apoio, familiares, pela 32ª semana Paulo Freire. São 32 semanas, a 32ª semana acontecendo no ano do centenário de Paulo Freire, 100 anos de Paulo Freire. E para nós celebrar o centenário de Paulo Freire é fazer desse tempo de celebração, tempo e espaço de formação, de reflexão, de articulação, de organização, fortalecendo as causas com as quais Paulo Freire se comprometeu, em especial o direito à educação para todos, a luta pela educação de qualidade social, a educação em direitos humanos, a justiça social, e que essa semana, essa 32ª semana Paulo Freire, que tem esse belíssimo tema, percursos significativos em tempos de singularidades, um oceano de possibilidades. Oceano de possibilidades me remeteu ao que Paulo Freire chamava de inédito viável. Paulo Freire dizia que a história não é tempo de determinismo, a história é tempo de possibilidades, e, sobretudo, possibilidades coletivas. Juntos e juntas somos mais fortes. O Instituto Paulo Freire está feliz de saber e participando da 32ª semana, apoiando a 32ª semana, Paulo Freire, da Rede Municipal de Educação de Santos. É uma honra para nós estarmos juntos nesse ano de celebração do centenário Paulo Freire. Obrigada.